Boa noite a todos. Então, a nossa última exposição foi dos Irmãos Campana, mas essa é uma exposição muito especial. Não só a exposição, como a presença do João Cândido. E, como eu falava ontem, essa exposição é uma homenagem ao Projeto Portinari, que esse ano, como a Pinacoteca, fizeram 40 anos. E essa é a quarta exposição de Portinari que eu tenho a oportunidade de fazer, duas em Fortaleza. A primeira exposição do centenário de Portinari inaugurou a Pinacoteca São Paulo, e uma exposição extraordinária que fizemos em Londres, e que foi uma marca muito importante, que foi, tivemos a oportunidade de resgatar uma obra que estava no Reino Unido, num museu do interior, e mostrar a infância de Portinari. E realmente essa foi uma exposição que eu tive assim muito orgulho e a possibilidade de fazer junto com o Projeto Portinari. A exposição vocês já tiveram a oportunidade de ver, ela conta bastante sobre o processo criativo do artista, e ninguém melhor do que o João para falar mais sobre a vida e a obra de Portinari, até porque é uma dedicação de 40 anos de um grupo de professores, cientistas, pesquisadores, museólogos. E o estado do Ceará foi o primeiro estado fora de Rio e São Paulo a ter uma equipe do Projeto Portinari fazendo a prospecção dessas obras. Em 1980, tinham 5 Portinares no Ceará, entre eles uma obra muito cotejada, que são os Despejados. E hoje, no Ceará, existem mais de 100 Portinares. E com isso a gente vê que houve uma evolução nesses 40 anos de uma forma bastante significativa. Bem, João, muito obrigado. Maria, que bom estar aqui entre nós, entre os nossos amigos. Obrigado. Queria dizer da nossa felicidade de estar novamente aqui com vocês. É uma alegria muito grande. Queria agradecer ao Max, à Bia, a toda a equipe aqui da Multiarte e a todos os queridos amigos que eu estou vendo aqui. Para nós, realmente, é uma satisfação imensa poder falar de novo aqui com vocês. Queria, primeiro, dar uma explicação sobre esse título, que pode parecer um título um pouco estranho, né, do Cafezal à ONU. Na verdade, ele encerra aquilo que o escritor russo Tolstói, certa vez, declarou: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. E Portinari fez isso literalmente, não é? Ele começa pintando o que ele via à volta dele, naquele povoadozinho, né, no interior de São Paulo, que eu me lembro quando eu era criança, essa cidade Brodowski, né? Vocês podem até depois me perguntar, quando acabar a gente vai ter um debate, vamos fazer aqui uma conversa nos pontos que interessarem mais a vocês, mas vocês poderão perguntar por que um lugar só de italianos, né, tem um nome polonês, Brodowski, depois eu conto. Mas essa cidadezinha tinha 3 ruas, a rua de baixo, a rua do meio e a rua de cima. E em volta era um oceano verde de café, né? Então, Portinari, menino, né, começa a pintar aquelas coisas que ele vê à volta dele e vai se universalizando. E o ponto máximo dessa universalização são os painéis Guerra e Paz, aqueles 2 monumentais painéis que estão na sede da ONU em Nova York. Nós vamos falar sobre eles aqui. Então, é essa trajetória, não é? Por isso. Então, para a gente entrar no clima do que eu vou contar para vocês, eu queria convidá-los para nós ouvirmos juntos um grande poeta brasileiro, que era fraternal amigo de meu pai, e que fez esse poema logo após a morte de Portinari, em 1962. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela, e nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido.
entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de Giotto e o aroma primeiro do Brasil, entre o amor e o ofício, eis que a mão decide. Todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes. Agora, há uma verdade sem angústia, mesmo no estar angustiado. O que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo, e por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. O tempo que me é dado para conversar aqui com vocês, evidentemente, não é suficiente para apresentar uma biografia de Portinari, né? Ele, apesar de ter tido uma vida curta, né? Ele morreu com 58 anos, ele teve uma vida muito intensa, muito movimentada, seria muito longo passar por toda a biografia. Então, eu queria conversar com vocês, para iniciar, sobre uma dupla importância de Portinari. A primeira é a mais evidente, não é? É o pintor que, de pequenos desenhos a grandes murais, fixou para sempre a fisionomia da sua terra e do seu povo. A segunda, que já não é tão evidente assim, já não é tão conhecida assim, é o Portinari intérprete do pensamento de sua geração. Isso nós vamos ver um pouco adiante, né? Então, eu queria começar com essa, da importância dele como pintor do Brasil, não é? Vamos ver aqui um depoimento de um escritor que vocês conhecem muito bem e certamente amam, né? Nos falando sobre essa questão do pintor do Brasil. Eu queria comentar com vocês uma coisa que acontece comigo quando eu vou fazer essas palestras em lugares remotos, distantes, onde as pessoas não conhecem muito bem o Brasil, né? Por exemplo, na Noruega. Eu fui lá fazer uma palestra no Museu de Arte, numa cidade chamada Stavanger, e aí, de início, eu tenho um problema, que é o problema da credibilidade, né? Sendo filho do pintor, fica complicado eu falar dele, falar da importância dele, né? Parece uma coisa pretensiosa, uma coisa assim, que eu senti necessidade de procurar alguém que falasse meu nome e alguém que eles conhecessem e que eles amassem. Então, eu escolhi essa pessoa aqui, que vocês certamente também amam, para dizer em 20 segundos o que é Portinari. Nós tivemos que inventar o Brasil não existia. Quer dizer, eu, quando fui inventar o Brasil já estava inventado. Mas outras pessoas antes de mim tiveram que inventar o Brasil. O Villa-Lobos teve que inventar o Brasil, o Portinari. Então, certa vez eu estava conversando com Israel Pedrosa, que foi aluno de Portinari, né, um grande pintor e escritor, crítico de arte, né, historiador de arte. E o Pedrosa, em certo momento, me falou isso aqui, ó. Nenhum pintor pintou mais um país do que Portinari pintou o seu. E eu levei aquele choque assim, falei, mas espera aí, Pedrosa, você está querendo falar do Brasil, né? Ele disse, não, João, eu estou falando da pintura universal, né? Embora você tenha pintores imensos, né, como Picasso, Matisse, né, Salvador Dalí, e tantos outros, mesmo no Renascimento italiano, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, Rafaello, Piero della Francesca, né? E aí ele disse para mim assim, mas me aponte um que pintou mais o seu país do que Portinari pintou o seu. Se você pensar nos temas sociais, nos temas históricos, nos temas religiosos, na festa popular,
nos tipos populares, no trabalho no campo e na cidade, na infância, nos mitos e festejos, na fauna, na flora e na paisagem, vocês verão que realmente nós temos aqui um pintor que fez um retrato abrangente em 5.400 obras da nossa terra, do nosso povo, da nossa alma, né? Então, daí essa importância e essa possibilidade, né, de nós o caracterizarmos como pintor do Brasil. Agora, tem uma outra vertente, como eu falei, que é menos evidente, que é o Portinari como intérprete do pensamento da sua geração. Ele foi uma espécie de polo de captação e de irradiação das principais preocupações da sua geração. Preocupações estéticas, artísticas, culturais, sociais, políticas da sua geração. E isso nos é dito também por um grande historiador de arte, da Bahia dessa vez, que é o Clarival do Prado Valadares, que ele nos fala desse momento, né, em que Portinari viveu. E aqui, quando ele fala os mais consagrados nomes, ele está falando de Manuel Bandeira, de Mário de Andrade, de Carlos Drummond de Andrade, de Jorge Amado, de Graciliano Ramos, de José Lins do Rego, de Murilo Mendes, de Villa-Lobos. E a gente poderia continuar citando esses nomes assim por um longo tempo. Talvez a primeira geração que parou de ficar olhando para a Europa ou para os Estados Unidos e que olhou para dentro do Brasil, não é? Então, eu queria mostrar para vocês, eu escolhi algumas fotografias. A gente tem um acervo no Projeto Portinari de 25.000 documentos, né, coletados, estudados, pesquisados, cruzados entre si ao longo desses 40 anos. Eu escolhi 2 fotos para comprovar isso, para mostrar para vocês, né, de momentos em que eles estavam juntos aqui. Vamos começar por esta. Não sei se vocês vão reconhecer esses personagens aqui. Quem é que está aqui à esquerda? Aqui, ó. Eu vou dar uma pista, hein? É alagoano. Graciliano Ramos. E aqui, Jorge Amado. Está bem jovem aqui, não é muito fácil reconhecê-lo aqui. Aqui é Portinari, esse aqui não é brasileiro. Vou dar uma pista também, é chileno. Pablo Neruda, exatamente. Então, essa gente vivia junta, eles conviviam, isso é uma coisa que, infelizmente, se perdeu no Brasil. Hoje nós viramos um pouco umas ilhas, né? Mas eles estavam sempre juntos. Eu me lembro que minha mãe dava umas macarronadas lá em casa, que não tinha hora para começar nem para terminar. Eles iam chegando, iam saindo, e aquela discussão sobre o mundo, sobre a arte, sobre a política, não é? Sobre tudo. Aqui, esse momento aqui que eu selecionei para mostrar para vocês, é o aniversário de 50 anos de Graciliano. Aqui está ele, não é? Aqui ao lado dele é o ministro Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação. Não sei se vocês imaginam quem era o chefe de gabinete de Capanema. Era Carlos Drummond de Andrade, outros tempos, né? Aqui, está aqui o Drummond aqui, Portinari, aqui o Marcos Rebelo, aqui o Rodrigo Otávio de Souza, aqui Dona Heloísa, esposa de Graciliano, aqui a esposa do ministro Gustavo Capanema. E quem é esse aqui, ó? Pernambucano, Manuel Bandeira. Aqui parece Monteiro Lobato, mas é de novo o nosso Jorge Amado. Esse aqui de óculos, mais complicado, né? José Lins do Rego. E até esse aqui, escondidinho aqui, que era mais jovem, é o Vinícius de Moraes. Então, vocês veem, essa gente estava sempre, não é, reunida, e esse intercâmbio efervescente o tempo todo, né? Nesses 25.000 documentos que nós temos no Projeto Portinari, tem 6.000 cartas que Portinari trocou com esses contemporâneos, que estão praticamente virgens. Então, à espera de que um pesquisador, ao fazer um mestrado, um doutorado, uma monografia, venha pesquisar lá conosco. Nós temos também um programa de história oral que nós fizemos, que entrevistou 74 depoentes, né, contemporâneos de Portinari, que nós pegamos ainda em vida. Infelizmente, Manuel Bandeira e Graciliano, por exemplo, já tinham partido, mas nós entrevistamos Drummond, Jorge Amado, entrevistamos Afonso Arinos, Francisco Mignoni, tinha de várias áreas, né? Luiz Carlos Prestes, da área da política. Então, isso é um conjunto, são 130 horas que nos falam da história do Brasil, né? Isso é muito importante passar para os nossos jovens, né? Para os nossos pesquisadores. Entretanto, agora eu vou começar a falar um pouco do Projeto Portinari. Entretanto, apesar dessa dupla importância de Portinari, né, como pintor da sua terra e como homem da sua geração,
mais de 15 anos depois da morte dele, o seu biógrafo, né, o escritor e jornalista Antônio Calado, coloca essa pergunta, em que ele compara o destino da obra de Portinari com o destino de Tiradentes, esquartejado, né? Então, nós poderíamos dizer que o projeto Portinari surge com a missão de tentar responder essa pergunta, de tentar corrigir a essa embaraçosa lacuna cultural em nosso país, né? E a primeira matéria que saiu sobre o projeto Portinari foi uma matéria de página inteira, com essa manchete paradoxal, né? Um famoso desconhecido. E aí o repórter perguntava, mais de 95% da obra de Portinari está inacessível ao público, guardada em coleções particulares. O que foi feito do trabalho de um homem que durante toda a sua vida exprimiu emocionadamente a alma, o povo e a vida brasileira? Então, é essa pergunta que o projeto Portinari vem tentando responder há 40 anos. É como se Portinari tivesse escrito uma grande carta ao povo brasileiro e mesmo aos estrangeiros, né? Através da sua obra pictórica e através do seu humanismo, como muito bem o Max ressaltou ali atrás, né? Quando nós fizemos aquela entrevista, a questão ética e humanista que ele transmite não só na sua obra plástica, mas na sua poesia, nas suas conferências, nos seus escritos, nas suas cartas, né? Então, eu quis mostrar para vocês aqui, eu fiz um prefácio, quando o projeto Portinari começou, nós editamos um livro chamado Portinari, o Menino de Brodowski. E eu tinha 40 anos naquele momento, né? Eu estou com 80 agora, quer dizer, eu passei metade da minha vida fazendo esse trabalho, e eu escrevi o prefácio sob a forma de uma carta póstuma que eu escrevo a ele. E eu queria mostrar para vocês um pouco uma encenação dessa carta. Aqui, o prefácio do primeiro livro publicado pelo projeto Portinari. Ele assume a forma de uma carta póstuma escrita por João Cândido a seu pai. A partir dela, se pode perceber por que nasceu o projeto Portinari. Tantos anos se passaram, nos quais a simples menção do teu nome, ou qualquer lembrança tua, dava aquele nó na garganta, a vista teimando em turvar-se. Aos poucos, foi-se esboçando em mim a necessidade de te buscar. Buscar você, buscar o Brasil. Nossa terra sufocava em minha garganta uma estranheza, um alheamento, uma saudade surda de nós mesmos. Para onde é mesmo que íamos quando entramos neste beco escuro? Cadê o pé de abil, o taioba, o peão, o monjolo, a gabiroba, o luar do sertão e o menino da porteira? Sinto brotar por todo o país uma ânsia incontida de resgatar o que é autenticamente nosso após tanto esquecimento. Falta você voltar, Portinari, voltar com teu Brasil enorme, generoso e sofrido. Volta e traz contigo a nossa gente, os nossos músicos, os bailes e os casamentos na roça, o frevo, o carnaval, o Bumba Meu Boi e o São João, o Tiradentes e os cangaceiros, os índios negros e mulatos, garimpeiros, camponeses, tintureiros e sapateiros, os espantalhos, o futebol, as pipas, gangorras e peões, a mula sem cabeça, o caipora e o saci, a paisagem, os canaviais, florestas e cafezais, o tamanduá-bandeira, as onças, a anta e a capivara, as mães, os santos e os artistas de circo, o baúzinho de folha de Flandres e a moringa, os meninos de Brodowski e tua netinha Denise. Que esta procissão saia da capelinha que você pintou para a noninha Vêneta. Convoque o São Francisco da Pampulha e a Via Sacra de Batatais. Que ela nos transfigure, nos reconstitua e nos dê forma. Forma emergente de nossas próprias raízes. Forma que inclua os retirantes, o enterro na rede e os trabalhadores. Volta, Cândido Portinari, e que tua arte seja a forma mais eloquente de afirmar que somos possuidores de um tesouro de cultura popular, de um imenso potencial de originalidade que muito tem a dizer para um mundo que se afastou tanto das verdadeiras fontes da beleza e da vida. Então, obrigado.
Vocês veem que foi bastante emocionado, né? Eu queria mostrar agora uma coisa mais sóbria, mais histórica, que é o começo do Projeto Portinari. Como é que estava o Brasil em 1979, quando o Max é nosso irmão mais velho, porque você começou 3 meses antes, né? Mas como é que estava o Brasil naquele momento? Qual era o desafio que nós tínhamos pela frente? O que foi realizado? O que falta realizar? Eu só digo que esse filme tem 20 anos já, ele não está atual. Eu preciso atualizá-lo, mas eu vou atualizar depois que nós vemos o filme. Eu vou continuar atualizando. Então, vamos ver como é que estava essa coisa toda. Brasil, 1979. Depois de 15 anos de governo militar e 10 anos de AI-5, o país vivia finalmente um momento de abertura política. A anistia, o relaxamento da censura, a perspectiva de eleições, um silêncio compulsório começava a cessar. Surgiam iniciativas de resgate cultural para recontar a história do Brasil. Foram criados projetos como o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, o Projeto Pixinguinha e o Projeto Portinari. O Projeto Portinari nascia de uma constatação urgente. 17 anos depois da morte de um dos maiores artistas que o Brasil teve nesse século, suas obras não possuíam nenhuma catalogação e sua memória se perdia diariamente. Uma equipe liderada por João Cândido Portinari, filho do pintor, começou um trabalho de detetives para tentar reunir as informações sobre as obras de Cândido Portinari e as memórias de sua época. Nascido dentro da área científica da PUC do Rio de Janeiro, o Projeto Portinari já apontava uma natureza multidisciplinar, reunindo métodos científicos, alta tecnologia e rigor histórico a serviço da arte e da cultura. O projeto começou com o levantamento de mais de 5.000 obras e de depoimentos de grandes brasileiros contemporâneos de Portinari, além de catalogar mais de 25.000 documentos. No processo de cruzamento de informações, muitos fatos vieram à tona e muito foi se descobrindo sobre como aprender a ler Portinari. Essas informações deram um novo sentido à obra e revelaram razões muitas vezes escondidas por trás das tintas. No caso de Portinari, não havia museu nenhum, não havia nenhum catálogo. Os livros escritos sobre a obra de vida dele estavam esgotados. Não se tinha ideia do paradeiro das obras. Nunca havia sido realizada uma exposição retrospectiva. A história do Projeto Portinari, eu acho que começa nesse momento, né? Quer dizer, nessa volta e na perplexidade, né, de como começar um trabalho desse. A sensação que foi nos tomando, né, era de que você estava lidando com a própria essência da nacionalidade. Quer dizer, você estava lidando com o tecido mais sutil, com a trama mais profunda, né, que é essa trama que revela a imagem da alma, né, daquela sociedade onde apareceu aquele pintor que a retratou. Então, isso foi realmente um processo quase que insensível. Você foi sendo tomado por aquilo, né? E esses 20 anos passaram assim. Ao Projeto Portinari não interessava fazer um juízo de valor sobre a obra do artista, mas sim criar uma base de informações imparcial e de livre acesso para pesquisadores e público em geral. O projeto sempre buscou ter uma face pública, seja através de exposições, publicações e palestras, proferidas de norte a sul do país e no exterior durante mais de 15 anos. Interessava criar uma educação visual e histórica da formação da cultura moderna brasileira, da qual Portinari é um dos expoentes. 1928. Portinari retrata Cavalcante, governador de Pernambuco. Este é um dos 10.000 documentos localizados pelo Projeto Portinari, que está resgatando para a memória nacional o trabalho do nosso pintor maior. Agora, o último esforço no Brasil para que nada sobre Portinari fique esquecido. Se você possui alguma obra ou documento, informe seu nome e endereço para a Caixa Postal 500, Rio de Janeiro. O Projeto Portinari mobilizou pessoas e instituições por toda a parte para sua empreitada. Contou com o patrocínio da FINEP e o apoio de empresas como a Varig, a Kodak e a IBM. Com a iniciativa da Rede Globo e da Fundação Roberto Marinho, foram realizadas chamadas e campanhas em favor do projeto que resultaram em mais de 3.000 cartas mandadas para a Caixa Postal 500. Fruto dessa mobilização, quadros importantes dados como perdidos foram encontrados pelo país inteiro, além de informações que ajudaram a compreender o contexto das obras. A gente não tinha ideia, praticamente, do paradeiro da maioria das obras e dos documentos.
Como é que você ia fazer chegar o conhecimento de alguém que está morando, por exemplo, numa cidade no interior de Goiás e que tem uma carta, ou tem um desenho, ou tem uma obra? Como é que você faz chegar o conhecimento dessa pessoa que tem um pequeno grupo numa universidade brasileira interessado em fazer o levantamento daquilo? Então, foi todo um trabalho aí, e nós tivemos um apoio maciço da sociedade brasileira como um todo. Essa coisa de dizer que o brasileiro não cuida da memória, nós não podemos afirmar isso, porque nós tivemos um apoio extraordinário, né? Eu posso depois citar para vocês alguns exemplos. E, ao longo desses 25 anos, a gente conseguiu localizar 5.400 obras por todo o território brasileiro, em mais de 20 países das 3 Américas. Nós encontramos obras na Tchecoslováquia, na Finlândia, na África do Sul, no Canadá, no Haiti, em Israel. Então, foi um trabalho assim realmente de detetive e, ao mesmo tempo, de formiguinha. E, ao cabo desses 25 anos, a gente conseguiu uma coisa que eu nunca imaginei que eu estivesse vivo para ver, porque é um trabalho que às vezes morre a equipe inteira, ele leva tanto tempo que morre toda uma equipe e ela é substituída, que é o catálogo raisonné da obra completa de Portinari, que é este que vocês vão ver aqui. São 5.000 páginas, tem 5.000 ilustrações. Depois eu posso explicar o que é um catálogo raisonné e por que leva tanto tempo. Tem muitos livros de arte por aí que se dizem catálogo raisonné, mas não são, porque não satisfazem os quesitos, né, para merecer o título de raisonné, que em francês significa racional, mas é um termo adotado internacionalmente, né? E nós tivemos também a alegria de saber que era o primeiro catálogo dessa natureza, a primeira publicação dessa natureza em toda a América Latina. E isso foi para nós assim um motivo de muito orgulho, de muita alegria. E também de saber que o presidente da República escolheu o nosso catálogo raisonné como presente de Estado. Aqui vocês veem ele oferecendo ao presidente francês, ao presidente Chirac, mas ele ofereceu também à rainha da Inglaterra, ao Papa Bento XVI, ao primeiro-ministro do Japão. Então, nós tivemos um grande orgulho com isso, e essa tradição continuou no governo seguinte. Aqui vocês veem já o novo presidente francês, François Hollande, recebendo das mãos da presidenta Dilma o nosso catálogo raisonné. Aqui cabe também falar da importância que teve a ciência e a tecnologia para o nosso projeto. Nós somos um projeto nascido na universidade, mais precisamente nascido no Departamento de Matemática da PUC do Rio de Janeiro. Então, todos os interlocutores iniciais eram colegas da matemática, da física, da informática, das engenharias. E isso foi muito importante para a nossa sobrevivência, porque a gente tinha no dia a dia, você estava no bandejão, comendo, aí ao lado tinha um colega, por exemplo, da física, e ele virava e dizia assim: João, você já viu, na semana passada saiu publicado na revista Science, um artigo falando da compactação de imagens, usando wavelets, né? E aí isso era incorporado na semana seguinte, né, em tempo real praticamente. Essa interação com esses colegas de ciência e tecnologia era extraordinária. Aqui eu só coloquei, eu não quero insistir muito nisso, para a gente ter tempo de falar de tudo, né? Só dizer da importância, essas áreas de pesquisa foram extremamente importantes para nós, e o catálogo raisonné, ele virou, porque vocês vejam, o catálogo raisonné coloca em ordem cronológica toda a obra do artista, o que foi uma coisa muito trabalhosa, porque Portinari deixou de datar metade da produção dele. Então, para 2.500 obras, para cada uma, a gente teve que cruzar com 30.000 documentos, para ver se numa carta, num recorte periódico, num depoimento de história oral, num catálogo de exposição, tinha data. Então, colocado em ordem cronológica, a gente pode fazer uma coisa que eu acho que é inédita em termos mundiais também, que é você poder assistir a obra completa de um pintor desfilando na sua frente com imagens de 2 metros de altura. A gente levou isso para a França, né, para o Grand Palais, e apresentamos isso lá. Vocês vão ver como é que é. É isso aqui, ó. Nós fizemos uma estimativa que, se você quiser ver tudo mesmo, desde a primeira obra que ele fez com 11 anos, até a última que ele morreu fazendo, você teria que ficar 9 horas sentado. É claro que ninguém ficaria 9 horas. Então, você chega num determinado momento da cronologia. Por exemplo, aqui eu vejo que, pelas obras que estão passando ali, nós estamos na década de 1950, aqui. São paisagens de Brodowski, lá da meninada toda, né?
Então, aí começa a se configurar essa coisa extraordinária, né, da ciência e a tecnologia virem ajudar um projeto de arte e cultura. Né? Nós temos a mesma idade que a indústria de microcomputadores. Quando a gente começou o projeto Portinari, não havia um único scanner no Brasil todo. Você vê, hoje você pega um iPhonezinho aí que vocês todos têm aí no bolso e você tem o que você quiser em tecnologia. Então, vamos voltar àquela ideia de entregar aquela carta, né, aquela grande carta que Portinari escreve ao povo brasileiro e que não chegou ao seu destino. Nós vimos por quê. Então, a tecnologia vem a nosso socorro. Quando é que a gente ia imaginar, naquela época, que ia surgir uma coisa chamada internet, que nos permite fazer essa entrega, né? Então, nós criamos aí um portal, que é esse aqui. Ali vocês têm o endereço, se vocês quiserem consultar, é gratuito, não precisa senha, não precisa nada. Ali vocês têm as 5.000 obras e os 30.000 documentos, todos cruzados entre si. Vocês estão vendo essa caixinha aqui, tipo Google aqui, ó? As crianças adoram isso, porque você pode escrever aqui, por exemplo, peneira, e instantaneamente se forma uma galeria com todas as obras que tem uma peneira. Depois eu posso explicar como é que a gente conseguiu isso, né? E o lançamento desse portal foi feito numa das áreas mais violentas do Rio de Janeiro, que é o Complexo do Alemão. Vou mostrar para vocês a reação das crianças ali. Do Alemão, no Rio, conheceram hoje um pouco da vida e da obra de um dos maiores pintores brasileiros. A iniciativa faz parte do lançamento de um portal na internet sobre Cândido Portinari. Olhares atentos e curiosos. Você imagina quem foi que pintou todas essas figuras aí? Não sei, eu queria saber. O universo rico e colorido de Cândido Portinari atraiu a atenção dos alunos do Centro Cultural Digital, no Complexo do Alemão. Eles navegaram no novo portal sobre o artista, que teve a obra completa digitalizada. São cerca de 5.000 imagens. O site também contém cartas, fotografias, jornais e depoimentos que se referem a Portinari e a época em que ele viveu. Conhecer a obra do Portinari é conhecer o Brasil, é se conhecer, é conhecer a nossa identidade, a nossa cultura. Em quadros que mostram, por exemplo, uma favela no Rio de Janeiro na década de 1950 e a migração de nordestinos para os grandes centros devido à seca. O lançamento do portal inclui aulas gratuitas em comunidades do Rio. Vai ser uma ferramenta muito importante para os professores na sala de aula. O objetivo do portal é democratizar a obra de Cândido Portinari. 95% das telas do artista pertencem a coleções particulares. E as crianças aqui do Complexo do Alemão aprovaram a iniciativa. Eu nunca tinha aprendido isso, agora que eu estou vendo, achei bem legal. Eu pude aprender a cultura, a arte, eu vi algumas histórias também. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando entrar no site? Vou abrir o Facebook e vou compartilhar. E uma coisa bem recente, uma coisa que eu quero comunicar a vocês, que é uma coisa de 3 semanas atrás, nós fechamos uma parceria com o Google e todos esses conteúdos subiram para a plataforma Google Arts and Culture. Qual é a importância disso? É que eles têm ferramentas tecnológicas que nós não temos, que é o Art Camera, o Gigapixel, isso tudo, né? Então, esse grande site aqui, ele é mais rico do que o nosso próprio site do Projeto Portinari, porque incorpora todas essas novas tecnologias. E talvez valesse a pena a gente mostrar um pouco como é que funciona isso, porque isso também está acessível a todos gratuitamente. Então, deixa eu ver se eu consigo entrar nesse portal aí do Google, aqui, para a gente ver um pouquinho como é que funciona isso. Que aqui vocês têm não só as obras e os documentos, como nós temos no nosso, mas vocês têm também narrativas, visitas guiadas, né? Aqui quem foi Cândido Portinari, aqui tem uma história aqui, ele comigo, né? A história nossa, e você tem a parte social, você tem tudo, e tem essas narrativas, podem ser acessadas por qualquer um. Você tem também aqui Portinari através do tempo, as cores, né? O mestiço, aqui são as obras-primas, e nós estamos aqui usando o ArtPixel para você poder ter uma visão da própria pincelada dele. Você tem a possibilidade de fazer aqui com o Gigapixel um zoom, que vocês vão ver aqui a potência desse zoom. Vejam, você entra realmente dentro, isso para um pesquisador, né, é uma coisa extraordinária a gente poder fazer isso.
Então, aqui tem o endereço desse portal. Eu posso depois passar para vocês também aqui. Deixa eu voltar para onde eu estava na apresentação. Aqui também tem a possibilidade de fazer aquela pesquisa da peneira que eu mencionei, né? Mas vamos voltar aqui para a apresentação. Outra coisa que nós conseguimos fazer com o Google, eu não sei se vocês sabem, que os painéis Guerra e Paz estão na entrada da Assembleia Geral nas Nações Unidas em Nova York. E aquilo é um local de segurança máxima, principalmente depois daquela tragédia das Torres Gêmeas. As normas de segurança na ONU ficaram tão severas que eles proibiram a visitação. Então, nós recebemos reclamações de brasileiros que vão lá, querem ver Guerra e Paz e não são autorizados. Então, nós fizemos nessa parceria com o Google, eles fizeram, usando a tecnologia de Street View que eles têm, vocês podem fazer uma visita virtual ao Guerra e Paz, que não é a mesma coisa que está lá, evidentemente, mas você pode ter uma ideia bastante precisa assim, dos painéis, né? Aqui nós estamos diante do painel da Paz. Eu não sou muito craque em mexer com isso, não. Mas aqui vocês têm o painel da Paz e você pode fazer zooms também aqui, você pode ver determinados personagens, né? Enfim, isso aqui também está aberto e disponível a todos. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma demonstração e olhar um pouco mais, com um pouco mais de detalhe, como é que se navega, né, nesses dois portais que estão aí. Mas eu queria agora falar do seguinte: quando terminamos, né, naqueles 25 anos, a gente terminou todo o levantamento, cruzou os conteúdos, fez o site, muita gente chegou para mim e disse assim: João, agora você pode pôr o pijama para casa, acabou. Né? E aí eu dizia assim: não, agora é que vai começar, agora que a gente tem esses conteúdos estruturados, né, e disponíveis para a gente criar elementos de comunicação com o público, para entregar essa carta. Qual é a missão do Projeto Portinari? E ficou muito claro para nós, desde o início, que a missão do Projeto Portinari, a partir daí, são as crianças e os jovens. São eles que precisam. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Quando você olha para a obra de Portinari, ele não está propondo somente linhas e formas e cores. Ele está propondo uma arte profundamente comprometida com o social, com o humano, com a ética, com valores, né? Valores de não violência, de fraternidade, de espírito comunitário, de respeito à vida. Então, que a gente poderia passar para os nossos filhos e os nossos netos mais importantes do que isso? E, por outro lado, toda criança tem uma percepção para a imagem, às vezes até mais aguda do que o adulto. Toda criança desenha, toda criança ama pintar. Então, junta a fome com a vontade de comer aí. Quer dizer, a gente tem esse desejo de levar essa mensagem, esses valores para as nossas crianças, e eles, por outro lado, têm a aptidão de receber esses valores. Então, a ideia é você provocar nessas crianças, através de exposições feitas com réplicas digitais e com oficinas que focalizam esses valores, provocar nelas uma reflexão crítica sobre a realidade brasileira, sobre a realidade do mundo, né? Eu vou mostrar um exemplo apenas aqui, para vocês, que não dá tempo de mostrar tanta coisa, um exemplo em que a gente leva, né, esse projeto, não somente às escolas, mas a centros culturais, hospitais, presídios, né? Nós levamos a penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro, trabalhamos com os presos, com as famílias deles, e levamos também para populações ribeirinhas. No Amazonas, por exemplo, a gente percorreu num barco da Marinha o Rio Purus, ficamos 19 dias no Rio Purus, recebendo a bordo do barco as populações ribeirinhas. Aqui eu vou mostrar uma no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Sueli, você já viajou esse Brasil inteiro fazendo essas exposições interativas. Que experiência mais te emocionou nessas viagens? Olha, há tantas experiências, né? Uma que me emocionou muito foi no Pantanal Mato Grossense. Nós fomos com a exposição Brasil de Portinari, montada numa chalana da Polícia Militar, subindo o Rio Paraguai. Nós saímos de Porto Murtinho e fomos até Corumbá. Íamos parando em pequenos povoados, não era nem cidade, eram pequenos povoados, e eu sentia, quando entrava aquelas crianças no barco para ver a exposição, eu sentia assim uma emoção grande, porque era assim, a primeira vez que eles estavam vendo, e talvez a última, né?
Então a gente tinha que dar tudo possível ali, né, para aquelas crianças. E como eles se identificavam, e nós chegamos a um povoado dos índios paraguaios, chamados índios chamacoco, porque a gente tanto visitava povoados brasileiros como os da margem paraguaia também. E o índiozinho entrou e foi direto para o índio, uma cabeça de índio do Portinari. E ele olhava para nós e olhava para a cabeça de índio, eu acho que ele estava pensando, ué, alguém já tinha me visto antes e me pintou assim? Isso aconteceu muitas vezes mesmo, não só com crianças, mas com adultos também, foi uma coisa extraordinária. Então agora a gente chegou na última parte da palestra, que é falar um pouco sobre um dos projetos mais recentes que nós desenvolvemos, que é o projeto Guerra e Paz, que é justamente sobre os painéis Guerra e Paz que nós falamos há pouco, né? Vamos falar um pouquinho da história, né? Qual é a história? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Com sede em Nova York. E a ideia era procurar evitar que a humanidade passasse pelo sofrimento terrível, né, que foram as duas grandes guerras do século XX. E aí o primeiro secretário-geral da ONU, Tryggvi, que era um norueguês, lança um apelo a todos os países membros para que cada país doe uma obra de arte para a sede da ONU recém-construída em Nova York. Então, cada país escolhe um artista, dá a ele uma lista de temas, né? O Brasil escolheu Portinari e deu a ele uma lista de temas, entre os quais estava o grande tema de toda a vida dele, que é Guerra e Paz, né? E aí ele passa 4 anos fazendo estudos, fez cerca de 200 estudos. Aqui na exposição, vocês têm quase que toda uma parede, né, sobre Guerra e Paz. Tem até aquele desenho tão singelo, né, de um árabe de braço dado com um judeu, né, que mostra também essa ânsia que Portinari tinha pela paz, né? Então, eu queria mostrar um pouquinho como é que foi feito esse trabalho. Ele passa 4 anos, faz 200 estudos de todas as dimensões e, quando se sente preparado, então, em 9 meses, ele pinta os 2 painéis. Então, o Bianco, até que era assistente dele, brincou, né? Se assim que nós parimos 2 filhos de 14 metros de altura, fazendo referência aos 9 meses, né? Vamos mostrar aqui como é que foi isso. A guerra, para ele, não era representada por soldados nem armas, mas pelo sofrimento do povo, esmagado pelo poder do mais forte. A paz estava na brincadeira das crianças, nos bichos vagando livres, no trabalho recompensado, no amparo das mães. Visões de Cândido Portinari, um artista brasileiro reconhecido e aplaudido no mundo inteiro. Ele tinha um conhecimento de pintura tão gigantesco que ele sabia perfeitamente a técnica de todos os grandes pintores. Como ele aprendeu, é aquela coisa mágica que existe no gênio, que eu não vou tentar descobrir, nem ninguém. Em 1952, Portinari foi convidado para pintar esses painéis. Seria um presente do Brasil para o prédio da ONU em Nova York. Foram 4 anos de trabalho. Ele estava proibido de pintar naquele momento pelo médico, ele estava usando só lápis de cor, e quando ele recebe a incumbência do governo brasileiro de fazer Guerra e Paz, ele sabia perfeitamente que ele teria que voltar a usar as tintas proibidas e, em coerência com toda uma vida, né, de militância contra a violência, contra as injustiças, pela paz, ele aceitou. E isso realmente lhe custou a vida, porque foram os últimos grandes trabalhos e poucos anos depois ele veio a falecer, né? Então, contar um pouquinho da história, né, do Guerra e Paz. Quando os painéis ficaram prontos e estavam já preparados para serem enviados aos Estados Unidos, houve um grande clamor aqui no Brasil para que fosse dada uma chance aos brasileiros de vê-los, nem que fosse por uma única e derradeira vez. Aí o presidente Juscelino, na época era o presidente da República, ele propiciou que os painéis fossem apresentados no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha 16 anos, estava Carlos Drummond de Andrade, que escreveu uma crônica belíssima no dia seguinte, né? E eu me lembro que o Correio da Manhã, que era o grande jornal do Rio de Janeiro, saiu com a manchete assim: agora eles irão irremediavelmente para a ONU. Quem quiser vê-los, que vá a Nova York.
E eu fiquei com aquilo entalado na garganta a vida toda, né? Porque quantos brasileiros têm a possibilidade de ir a Nova York? Eu sempre sonhei em trazer Guerra e Paz para o Brasil, mas eu sabia que era um sonho impossível, né? Até que, num determinado momento, que vocês vão ver agora, esse sonho se tornou possível. E aqui eu quero fazer a seguinte referência. É sempre o Brasil que abre a Assembleia Geral das Nações Unidas, todo ano. Isso é por tradição, né, desde o início das Nações Unidas, quando Oswaldo Aranha, pela primeira vez, fez a abertura da Assembleia, essa tradição se manteve. E o Itamaraty publicou um livro com todos os discursos de abertura. Eu li todos eles e fiquei chocado em ver que em nenhum deles, durante os 50 anos, né, que os painéis estiveram lá, eu estou falando aqui de 2007, que foi o cinquentenário da instalação dos painéis. Eles foram instalados em 1957. Então, eu li 49 discursos, né, brasileiros, de abertura da ONU, em nenhum deles há qualquer referência à Guerra e Paz, nem sequer no primeiro discurso, e a Assembleia acontece 2 semanas depois que aqueles 2 gigantes foram instalados ali na entrada da Assembleia Geral, nem nesse discurso são citados. Aí eu fui ver quem era Oswaldo Aranha, amigo de Portinari, retratado por Portinari, mas aí você tem que compreender o seguinte, nós estamos falando de 1957, Guerra Fria, macartismo. Portinari era um homem de esquerda e não recebeu visto para entrar nos Estados Unidos, morreu sem a emoção de ver os seus painéis instalados lá. Nunca conseguiu entrar, não é? Então, nunca conseguiu, não. Ele na verdade, os Estados Unidos disse que daria a ele o visto, contanto que ele declarasse que não era comunista. Ele naturalmente se recusou e nunca foi, né? Então, isso dá uma dimensão muito maior a isso que vocês vão ver agora, né? A pessoa que fez o discurso na Assembleia Geral em 2007, eu estava lá, eu tive a emoção de ver, não esperava, né, que fosse feita essa citação, termina o seu discurso com uma citação belíssima à Guerra e Paz. Senhoras e senhores, ao entrar neste prédio, os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural Guerra está colocado de frente para quem chega e o mural Paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz é a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que esta expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado. Mas eu estou me adiantando um pouco, que eu vou mostrar a vocês o projeto Guerra e Paz, como é que começou. Mas cabe uma pergunta aqui agora, que é a seguinte: será que os painéis Guerra e Paz continuam atuais hoje em dia? Eu acho que essas imagens aqui respondem sem palavras. Eu acho que eles estão mais atuais do que nunca, né? Oscar Martinez and his 23-month-old daughter Valeria died last weekend crossing from Mexico to the United States. A journalist who works for a Mexican newspaper found their bodies on Monday. She hopes the photographs she took will focus international attention on migration to the US.
questão das migrações, né, os conflitos étnicos, né? Eu estive na Itália no ano passado, essa questão está pungente na Europa, no mundo inteiro, né? A violência por toda parte, a intolerância, né? Então, Guerra e Paz estão mais atuais do que nunca. E eu queria mostrar para vocês, então, como é que a gente viabilizou essa vinda dos painéis, né, ao Brasil. E vamos ver esse filmezinho aqui que mostra isso. Aconteceu um milagre agora, né? Que foi a possibilidade de concretizar um sonho que nós acalentamos durante muitos anos e que sempre nos pareceu ser um sonho impossível, que é o sonho de trazer os murais Guerra e Paz para o Brasil. Nesse momento, em 2007, foi o cinquentenário, né, da instalação dos painéis, e a gente publicou esse livro, contando a história de Guerra e Paz, e pedimos que a missão do Brasil junto à ONU entregasse esse livro aos delegados de todas as nações. E houve aquele momento emocionante, né, do discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, em que o presidente Lula termina o discurso fazendo uma citação belíssima aos painéis, coisa que vale destacar, nunca havia sido feita. Ao mesmo tempo, naquele momento, eu tomo conhecimento de que a ONU ia passar por uma reforma profunda e que ia durar alguns anos, né? Aí caiu a ficha que aquele sonho, né, que até então era impossível, quem sabe a gente poderia realizar. E aí, já voltando ao Brasil, eu falei com o ministro Sérgio Rezende, que era ministro de Ciência e Tecnologia. Ele compreendeu imediatamente a dimensão do projeto, levou ao presidente Lula, e o presidente Lula então pediu ao ministro Celso Amorim que solicitasse o empréstimo à ONU. E aí calhou de que isso ficou possível. Inicialmente, a ONU nos retornou dizendo que era impossível retirar os painéis para o empréstimo porque eles estavam fixos na parede. E a gente pegou um filme histórico da ONU sobre a montagem dos painéis que a gente mostrava que havia uma estrutura, que o painel era montado, que não era fixado na parede, nem era pintado na parede, não era um afresco. E aí a ONU acatou, aceitou o pedido com aquelas exigências, e esse filme foi decisivo para a gente poder entender como seria a dinâmica de desmontagem e projetar esse espelho, né, aqui em box truss para poder erguer os painéis no Teatro Municipal. Conseguimos, né, viabilizamos financeiramente, vamos à ONU retirar os painéis, estamos na ONU, andaimes. Como é que a gente faz para tirar o primeiro parafuso para desmontar os painéis? Só o filho, né? Aqui vocês veem que a montagem, né, muito mais moderna. A gente conseguiu uma logística que a gente montava os painéis em 3 dias. Não era mais a força do braço, né, como foi em 1957. O evento de inauguração contou com participações especialíssimas. A gente teve o Milton Nascimento, que junto com o Fernando Brant compuseram 2 músicas especialmente para o Guerra e Paz, inspiradas no Guerra e Paz, e eram inéditas naquela noite. O David Parsons, coreógrafo americano, fez um pas de deux inspirado na dor do painel da guerra, na Pietà, a dor máxima, né, da mãe com o filho morto, e fez uma peça linda que foi apresentada pela Ana Botafogo e o Alex Neural, em que o pintor entra em cena pintando a Pietà ganha vida. Ana Botafogo, essa Pietà é a obra que dança com Portinari, e ele começa a se intoxicar e de repente ele é o filho morto, ele morre nos braços da Pietà. A gente teve a Fernanda Montenegro falando poemas do Drummond, um pensamento sobre Portinari, textos sobre Portinari,
E no final daquele evento, quando os painéis foram revelados, o público inteiro de pé aplaudindo, estavam todos em estado de graça. Foi uma noite mágica. A gente conseguiu fazer essa exposição com entrada franca. Foi realmente emocionante a gente receber pessoas de todo o país, público estrangeiro, para ver Guerra e Paz no Municipal. Em 12 dias a gente recebeu mais de 40 mil pessoas. No último dia eu lembro bem, na última sessão, 9 da noite, todo mundo entrou e ainda tinha muita gente do lado de fora. E a gente falou, e agora? O que a gente faz, né? E a Carla Camurati fez questão de ir à porta do teatro, abriu a porta e disse, eu vim aqui pessoalmente dizer a vocês que enquanto tiver gente no teatro, esperando para entrar, o teatro estará aberto para vocês verem Guerra e Paz. E a gente saiu de lá quase 2 da manhã. A gente ficou realmente com o teatro aberto ao público até o último visitante. Então foi tudo uma grande felicidade. Eu acho que tem alguma coisa lá em cima nos ajudando. Eu acho que está lá o Drummond, o Manuel Bandeira, o Mário de Andrade, mexendo os pauzinhos. Diz, vamos dar uma ajudazinha lá para aquele pessoal, né? E essa inauguração no Teatro Municipal, né, vocês imaginem a emoção, né, de eu ter estado quando tinha 16 anos e aqui estar novamente vendo um teatro, o maior teatro, né, do Rio de Janeiro, lotado, todo mundo em pé, aplaudindo, não um balé ou um concerto, né, mas 2 pinturas. Foi uma coisa extraordinária isso. Depois, nós passamos 4 meses restaurando os painéis. Isso foi uma exigência da ONU, não é, para o empréstimo, que a gente deveria restaurar os painéis. Nós montamos uma equipe de 18 restauradores, todos brasileiros, chefiados por 2 professores da UFRJ, e durante esses 4 meses a gente manteve a restauração em ateliê aberto ao público. Então você recebia escolas, crianças, todos os dias, o dia inteiro, né, mostrando. Nós montamos oficinas para mostrar como é que se restaura uma grande obra de arte, a questão do pigmento, do suporte, das técnicas modernas de físico-química, não é, para a restauração. Foi uma coisa assim absolutamente emocionante. Depois conseguimos levá-los, né, os painéis, para São Paulo, para o Memorial da América Latina. Ali você tem a marca de Oscar Niemeyer, de Darcy Ribeiro. Foi uma coisa também muito emocionante. Nós escolhemos o memorial não só pela simbologia dessas figuras contemporâneas de Portinari, tão importantes para a história brasileira, mas também porque ali você tinha o metrô e os ônibus, você tinha a possibilidade de ter o povo realmente ali chegando com condução, né? E eram filas intermináveis, né? Que as pessoas não queriam ir embora, era fila de dia, fila de noite, como aqui, né? Não queriam ir embora. Depois nós levamos para Belo Horizonte, num prédio histórico de Belo Horizonte, que é o Cine Teatro Brasil. Foram 6 andares de Guerra e Paz, novamente aquela emoção toda. Depois eu queria trazer para o Nordeste, mas eu não consegui arranjar os recursos necessários para trazer os painéis originais. Então, nós trouxemos a exposição toda, mas como os painéis originais não puderam, né, ser incluídos, nós fizemos 2 réplicas. Ali está a Adriana Helena, Randall, que se lembram disso, né? Essas 2 réplicas em tamanho natural, com 14 metros, foram colocadas na entrada da Unifor. Eu me lembro de uma tarde que me emocionou muito, em que eu vi, entre os 2 painéis, uma lua cearense deslumbrante, assim, no meio dos 2 painéis, né? Não vou esquecer nunca isso. Depois, nós conseguimos levá-los. Isso também, eu não imaginei que fosse possível, né? Foi a primeira vez que o Salão de Honra do Grand Palais, em Paris, que é um dos lugares de maior prestígio do mundo como espaço expositivo, se abriu para uma exposição solo de um artista plástico. Aqui vocês veem os cartazes que estavam nas ruas, né? E eu queria terminar a apresentação agora mostrando um pouco como é que foi a volta para a ONU dos painéis. Foi uma coisa muito emocionante. A gente fez uma cerimônia show com a Bia Lessa, né? E tivemos a surpresa, né, de receber da ONU a comunicação de que eles colocavam
a Assembleia Geral à nossa disposição, o plenário da Assembleia Geral. Então, isso foi realizado ali, mas a grande emoção foi o discurso de abertura, que eu nunca imaginei que fosse ele a fazer esse discurso de abertura. Vocês vão ver agora quem é ele. Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Ban Ki-moon. Aguirre Patriota, permanent representative of the Federative Republic of Brazil to the United Nations, Excellencies, Professor João Cândido Portinari, Mr. Bia Lessa, Ceremony Show Director, Mr. Francisco Bosco, President of FUNARTE, Ms. Maria Duarte, Executive Director of the War and Peace Project, distinguished guests, ladies and gentlemen, boa noite. Thank you so much for joining us at this momentous celebration. Today we say, welcome home to two of the most meaningful works that the United Nations is honored to host. I thank Ambassador Antonio de Aguirre Patriota and the staff of the Permanent Mission of Brazil for this wonderful event. War and Peace are more than magnificent works of art. They are Portinari's call to action. Thanks to him, all leaders who enter the United Nations see the terrible toll of war and the universal dream for peace. I am deeply grateful to Projeto Portinari and the Brazilian government for the restoration. I'm delighted that in Rio, this process was open to the public, and that these works were also exhibited in São Paulo, Belo Horizonte, and Paris. I visited Brazil when the murals were there in 2011. At the time, I said that Brazil had a much more important guest than me. I meant war and peace. As you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop working on the murals because he was becoming sick from the lead paint. But he refused, and he literally gave his life to finish these masterpieces. He never lived to see them installed. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you. Portinari is no longer alive, but his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. Estou à disposição de vocês para nós conversarmos sobre isso aí, se vocês quiserem aprofundar algum ponto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Será que a gente teria um outro microfone para passar para aqueles que quiserem perguntar alguma coisa? Eu
Posso lembrar uma pergunta que eu deixei meio no ar aí? O porquê do Brodowski, era uma coisa, e o porquê que um catálogo Raisonné leva 40 anos, 50 anos, né? Então, querem começar? Vamos começar por Brodowski, né? Vocês sabem que nos fins do século XIX chegaram ao Brasil 1.300.000 italianos fugindo da miséria, principalmente do norte da Itália, do Vêneto, né? E vieram para substituir a mão de obra escrava nas fazendas de café. Então, aquelas regiões, né, inclusive Brodowski, era uma região de italianos. Então, por que esse nome Brodowski? Porque o filho de um daqueles fazendeiros foi estudar na Politécnica de Zurich, na Suíça. E lá ele fez amizade com um rapaz polonês, colega dele, que se chamava Aleksander Brodowski. Quando esse rapaz volta ao Brasil, eles eram tão amigos que ele trouxe o Aleksander com ele, e o Aleksander, já engenheiro, fez a estrada de ferro para pegar café em Brodowski. Tanto que o nome, primeiro, da cidade era Engenheiro Brodowski. Depois caiu o engenheiro, ficou sendo somente Brodowski. A questão do catálogo Raisonné, talvez essa imagem aqui possa esclarecer. Há vários desafios aí que são quesitos para que uma publicação de arte possa ser qualificada como Raisonné. Vocês reparem que ao lado de cada reprodução tem um verbete. Esse verbete tem que dar conta de toda a documentação. Por exemplo, se esta obra que está aí reproduzida tiver sido citada numa carta trocada por Portinari e Manuel Bandeira, por exemplo, a referência à carta tem que estar ali. Se não estiver aqui, não é um catálogo Raisonné. A outra questão é a questão da cronologia, né? O catálogo Raisonné tem que apresentar as 5.000 obras por ordem cronológica. Eu já comentei a dificuldade aqui no caso de Portinari. Uma outra questão também, que eu não abordei aqui, mas que é gravíssima, é a questão dos falsários. Você imagine se a gente, sem querer, coloca uma obra falsa no nosso catálogo Raisonné, ele perde toda a credibilidade, né? Então, a gente tem que a todo custo evitar esse risco, como também o de não incluir uma obra verdadeira. Essa questão dos falsários, a gente enfrentou gangues de falsários aqui no Brasil e no exterior. Até agora estamos enfrentando. Eu hoje à tarde recebi um e-mail com uma obra falsa. Eu vou mostrar para vocês. Uma obra falsa que nos foi enviada por uma das maiores casas de leilão do mundo, que é a Sotheby's, nos consultando se eles podiam dizer que a obra era autêntica ou não. Eu, no início, levei um susto. Alguma coisa me pareceu esquisita. Mas eu não sou capaz de afirmar se é falso ou verdadeiro. Mandei de volta o e-mail para o pessoal da perícia lá do projeto Portinari. Se vocês tiverem curiosidade, eu mostro aqui que obra é essa, para vocês verem se vocês são craques em descobrir um Portinari verdadeiro, né? Então, aqui, a questão do catálogo Raisonné, basicamente é isso. É por isso que pode levar décadas e décadas, né, para se terminar um catálogo Raisonné. E a outra notícia que eu queria dar, que é uma notícia que eu estou dando para vocês em primeira mão, é que a gente conseguiu que a ONU emprestasse de novo Guerra e Paz. Então, nós temos um convite desse lugar maravilhoso que vocês estão vendo aqui, que é a Sala delle Cariatidi, no Palazzo Reale, em Milão, para, no fim do ano que vem, expor Guerra e Paz aí. Então, agora a grande luta vai ser conseguir recursos para viabilizar isso. Mas, pelo menos, conseguimos o empréstimo e nós ficamos muito orgulhosos, porque isso mostra a confiança que a ONU ficou em nós, né? E também o fato da gente dominar a logística de desmontagem, montagem, transporte, né? Dessa exposição. Essa sala aqui realmente é deslumbrante, né? Aqui está a carta de autorização da ONU. Muito obrigado a vocês.